Mas falando aí em verdade, pastor Marcos, o pastor tem falado sobre esse ensino, né, da imortalidade, e que tem sido uma das maiores fake news de todos os tempos. Paz seja convosco, queridos. Que bom, né, estarmos aqui novamente reunidos, juntos, para falar sobre a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Hoje a gente usa esse termo, né, queridos? Fake news. Mas é o nosso termo moderno, né? A Bíblia, ela chama de outra maneira, mentira. Eu digo que essa é uma das maiores fake news ou mentiras de todos os tempos. Primeiro, por quê? Porque ela é a primeira mentira que foi registrada nas Escrituras Sagradas. Quando a gente pega lá em Gênesis, no capítulo 3, que vai falar sobre a queda do homem, ali no verso 4, a gente vê a serpente, né, que na verdade era Satanás, dizer à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, quer dizer, a primeira mentira registrada na Bíblia Sagrada é do diabo, quando ainda não havia nem o pecado no mundo, né? Que o diabo era um ser extraterrestre, era um ser que não era natural a este mundo. Então, antes que o pecado entrasse no mundo mesmo, ele já trouxe a mentira. Então, a primeira registrada na Bíblia toda é essa da serpente, dizendo que eles não morreriam. Se eles não morreriam, eles eram o quê? Imortais, né? Porque somente quem é imortal, ele não morre. E nesses estudos que a gente está fazendo sobre essa questão da imortalidade da alma, é importante, queridos, que a gente medite nisso, né? Porque a Bíblia vai nos dizer que o único que é imortal é Deus. Paulo, ele fala ao único imortal. Então, o único que tem a imortalidade em si próprio é o nosso Deus. Mas, veja bem, Jesus, ele falou que o Pai, o nosso Deus, concedeu ao Filho, a ele, ter a vida em si próprio. Ou seja, Jesus também tem a imortalidade. O resto só vive para sempre se lhe for concedido por Deus. Até mesmo o diabo e os seus anjos. Eles não são imortais porque eles receberam de Deus a imortalidade como um dom. Não, queridos. Eles também podem perecer. Isso tem que ficar muito claro, senão a Bíblia está mentindo, né? Porque Paulo, ele vai e nos diz que o único que é imortal é Deus. Isso é importante para nós, porque, por exemplo, hoje nós vamos discutir aqui com vocês esta questão novamente do que é o inferno, do que é o lago de fogo, né? O que isso significa, né? Ali Isaías cita essa história novamente, e a gente sabe que tanto os ímpios quanto Satanás e os seus anjos vão ser lançados nesse lugar, né? Então a gente precisa entender o que significa esse lugar. Agora, eu falo que esta questão da imortalidade da alma é a maior fake news de todos os tempos, porque então foi a primeira, né? E segundo, porque ela normalmente é a porta de entrada para todos os erros bizarros e para todo tipo de corrupção do ser humano. Você pode ver, né, como ela dá origem a outros erros, leva a pessoa a coisas erradas. Por exemplo, a questão da tentação de falar com os mortos. Como ela leva a pessoa a entendimentos equivocados,
Nós tivemos aí, esses dias, a morte, né, de um líder evangélico muito famoso, né, o apóstolo Rinaldo, né, o apóstolo Rina, a pessoa que começou a igreja Bola de Neve Church, e durante a despedida que fizeram para o corpo dele na igreja, né, durante o culto fúnebre, né, uma das pastoras ali presentes falou, né, que agora, né, ele já desfruta, né, do gozo, né, da salvação, né? Pessoas que eu conheço repetiram essa história, né, que agora ele já está na presença daquele que é o Criador, que é o Senhor, né, que agora ele estaria inclusive ao lado da mãe dele, né, nos céus. Então, queridos, ideias completamente equivocadas e que levam as pessoas a relativizarem, sabe? Relativizarem a questão do juízo de Deus, a diminuírem a importância que tem a recompensa dos salvos, que se dará apenas no final dos tempos, quando Jesus voltar, por ocasião da ressurreição dos mortos. Por conta disso também, muitas pessoas deixam de valorizar, desprezam o corpo humano, né? Você vê que as escrituras, elas falam tantas coisas, elas são detalhadas até mesmo em relação ao tipo de carne que nós podemos consumir ou não. Por exemplo, a Bíblia vai falar que nós não podemos comer carne de porco, e isso não é uma coisa que era da lei de Moisés e foi abolido, né? Nós vemos que isso é uma distinção que Deus fez desde a criação, e desde que se permitiu ao homem comer carne de animais, ele já fez a separação, que foi por ocasião do dilúvio. Tanto que ele manda entrarem na arca 7 casais de animais que são puros que são puros, e apenas um casal de animais que são imundos. E por que isso? Porque a base da dieta dos servos de Deus, que era a dieta baseada em vegetais, ela seria ameaçada, e durante algum tempo ela não poderia ser exercida. Por quê? Porque a vegetação da terra inteira seria destruída por conta do dilúvio. Então Deus permitiu, concedeu, fez uma concessão ao ser humano para comer carne, né? Mas não é qualquer carne. Tanto que ele só mandou um casal, né, dos animais imundos. Por quê? Porque esses não seriam consumidos. Então a Bíblia é muito claro, lá em Gênesis 6, antes que houvesse judeu, antes que houvesse grego, antes que houvesse lei de Moisés, antes que houvesse entrega da lei no Monte Sinai, já Deus fez essa distinção. Então, veja, quando você entra por essa questão da imortalidade, você entra, é uma porta que se abre para uma casa, que eu diria que não é só uma casa, é uma mansão de mentiras e de enganos. E veja, o diabo é muito astuto, porque se o debate girasse em torno do dia que nós descansamos, né, se é o sábado, se é o primeiro dia da semana ou qualquer outro dos dias, isso não atrairia tanto o interesse das pessoas. Mas o que acontece conosco após a morte, afinal de contas, né, a nossa vida é tão curta e nós perdemos tantas pessoas que nós amamos. Então é uma coisa que gera muito interesse, é uma coisa que desperta e aguça a curiosidade do ser humano, ainda mais quando ele vê alguma entidade sobrenatural falando com os vivos, como acontece, por exemplo, com os espíritas. Agora, pelo que a Bíblia ensina e pelo que nós sabemos, o pastor Misael acabou de mencionar, que há uma proibição na Bíblia de falar com os mortos, nós temos a clara
convicção de que quem fala nesses sobrenaturais não são mortos de fato, e sim demônios, que se fazem passar pelos mortos. Mas como é que eles sabem tantos detalhes? Porque eles estão aí desde o Éden, enganando o ser humano, queridos. Enganando o ser humano. Se eles enganaram Adão e Eva, por que não vão enganar agora qualquer um de nós? Sabe? Então, amados, você veja, mesmo pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mesmo pessoas que, veja, elas pregam a palavra, fazem tantas coisas, fazem milagres, essas pessoas pregam e ensinam errado. E quando ensinam essa coisa que chama tanto a atenção das pessoas, acaba ensinando mais um monte de outras coisas, né, de forma equivocada. E o problema é que isso leva a pessoa ao pecado. E nós sabemos que o castigo do pecado é a separação de Deus, ou seja, a morte. Morte não é vida para sempre em sofrimento. Morte é cessação. A pessoa perece. O contrário disso é a vida eterna, que nos é concedida por Cristo Jesus. E só há uma vida eterna, que é aquela vida que você vive para sempre na presença de Deus. Ok? Então, esse é o pensamento bíblico, tá? O resto é fake news. Por isso que eu insisto tanto, né, para falar uma linguagem clara, uma linguagem contemporânea, para falar, como se diz aí, o português rasgado, né, e mostrar para a pessoa, dê atenção a isso, porque isso é uma questão sim de salvação, não porque a doutrina em si, né, faça com que a pessoa possa se perder ou não, mas ela é a porta de entrada para um monte de outras doutrinas que certamente conduzem o cego ao buraco do qual ele não consegue escapar, mas ele cai. Se um cego guia outro cego, disse Jesus, ambos cairão no mesmo buraco.